Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo com um formato um pouco diferente, tá? E se der muito bom, possivelmente vou trazer outros nesse mesmo formato. É o seguinte, aqui no canal existe um quadro fixo chamado Explicando Conceitos, no qual eu trago conceitos de física e explico eles da forma menos matematizada possível, né? É claro, quando tem conta, tem que ter conta, então não tem como fugir disso, né? Então eu pensei assim, tá, e se eu trouxer agora o contrário? É o quê? Trazer justamente exemplos matemáticos, né? Ou seja, alguma coisa que envolve ali a matemática, desses vídeos do Explicando Conceitos. Acho que seria uma boa, né? Então, bom, vamos começar com isso, né? Então eu escolhi justamente o último vídeo aqui do canal, que foi Explicando Conceitos número 94, no qual eu falo sobre antigravidade. E aí pode ter ficado algumas coisinhas assim no ar e tudo mais, né? Tipo, como assim não existe antigravidade? Não existe antigravidade. Se você não sabe por que isso é verdade, vai lá assistir o vídeo. Anda! Então a gente vai tentar ver isso mais a fundo hoje, tá bom? E antes que me perguntem, calma. Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Vão entender tudo bonitinho, tá bom? E se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível, ok? Então, vamos lá. E cá estamos nós, olha aí, ó. Temos aí o nosso probleminha, né? Que é o seguinte. Quando eu falei lá no vídeo sobre antigravidade, eu comecei explicando sobre o que é a gravidade, né? E lá eu falo sobre a questão de Newton e Einstein, como que as duas visões de gravidade moldaram a física como ela é hoje, né? Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro de tudo, vamos tentar entender como se calcula a gravidade. Porque quando Newton postula justamente a questão da lei da gravitação universal, que nós chamamos hoje de lei da gravitação universal de Newton, ele calcula na verdade a força gravitacional, ele não calcula a gravidade em si. A aceleração da gravidade a gente só calcula posteriormente. Mas como que a gente parte da lei da gravitação universal de Newton para chegar na aceleração da gravidade propriamente dito? Pois bem, vamos fazer aqui um exemplozinho básico. Vamos calcular a aceleração da gravidade na superfície do planeta. Como que a gente vai fazer isso? Bom, nós temos aqui a seguinte situação. Temos aqui o nosso querido planeta Terra, tá bem aqui. Pra quem não sabe, o planeta Terra é redondo, não é plano, tá? Os terraplanistas choram quando eu falo isso. E nós temos aqui uma pessoa em cima do planeta Terra. Tá fora de escala, porque se eu fosse colocar realmente o tamanho da pessoa, a pessoa nem ia aparecer aqui, tá bom? Então, por uma questão assim didática, eu aumentei um pouquinho o tamanho da pessoa. Basicamente parece um gigante aqui, mas tudo bem, né? Vamos chamar o nosso pequeno gigante de Enzo. Nosso querido amigo Enzo, tá? Ele vai estar aqui, justamente no nosso planetinha, tá? E aí, nosso querido amigo Enzo vai determinar qual é a aceleração da gravidade sobre a superfície do planeta. Para isso, ele vai seguir o caminho, digamos assim, pode ser considerado por muitos o caminho mais longo, né? Ele poderia fazer outros experimentos para tentar determinar isso, mas vamos fazer isso matematicamente. Ele vai usar a lei da gravitação universal de Newton, que é justamente essa lei aqui, ó. Ela diz que a força gravitacional entre dois corpos vai ser igual ao produto das massas entre os dois corpos, dividido pela distância entre os centros de massa desses dois corpos ao quadrado. Sensei, como assim? O que é centro de massa? Centro de massa é como se você pegasse toda a massa do corpo e colocasse ele em apenas um ponto. Aonde estaria localizado esse ponto no espaço? Tá? No caso do planeta Terra, é como se eu estivesse pegando toda a massa do planeta Terra e centralizando ela justamente no centro do planeta. O centro de massa do planeta está justamente no centro dele, no núcleo do nosso planeta. O nosso centro de massa, corpo humano, né, o centro de massa do corpo humano, ele está mais ou menos ali na altura do umbigo, tá? É claro que isso vai mudar, por exemplo, de pessoa para pessoa e de gênero também. Sim, o centro de massa das mulheres é diferente do centro de massa dos homens, tá? Só para deixar isso claro. A localização do centro de massa.
Mas, enfim. O centro de massa da Terra vai estar exatamente aqui, ó, no centro da Terra. E aí, olha só que curioso. A gente tem aqui justamente esse produto, que é o produto das massas entre os corpos que estão interagindo. Nesse caso é a massa do planeta Terra, que é dada por 5,97 vezes 10 a 24 quilos. Aí vamos falar assim, ah, mas já começou difícil, esse 10 a 24 aí já me pegou. Calma, isso aqui é o que a gente chama de notação científica, tá? É basicamente um auxílio que nós temos da matemática para não trabalhar com números muito grandes. Porque se a gente for trabalhar com esse número por extenso, seriam 24 casas. Cara, é muita coisa, esse número é gigantesco. Então, para não escrever todo este número, a gente trabalha com uma notação, a gente chama de notação científica. É basicamente pegar um número e multiplicar e diminuir ele para uma forma mais simples, né? Então, em vez de trabalhar com 24 casas aqui, a gente trabalha apenas com 2 casas decimais aqui, e é 10, 24, e tá ótimo do jeito que tá bom? Então, a gente tem aqui justamente essa massa aqui, que é a massa do nosso planeta, tá? A massa do Enzo a gente tá botando aqui com 60 quilos, então o Enzo tem 60 quilos de massa, tá? A distância entre os centros de massa seria dado por 6,38 vezes 10 a sexta metros. Sensei, da onde você tirou esse número? Esse, na verdade, é o raio da Terra. Por que eu estou usando o raio da Terra? Porque qualquer objeto sob a superfície da Terra, por maior que ele seja, a gente pode considerar ele da ordem de grandeza do tamanho do raio da Terra. Por quê? Porque se a gente considerar o centro de massa do Enzo para o solo, né, do planeta, ou seja, do centro de massa até a sola do pé dele, isso dá da ordem de centímetros. Mano, isso é muito pequeno quando comparado ao tamanho da Terra. É da ordem de quilômetros, na verdade milhares de quilômetros, né? Então a gente está falando aqui de uma coisa muito pequena comparado a alguma coisa muito grande. Então a gente aproxima ali para o tamanho do raio da Terra. Ah, mas e se o Enzo estivesse em cima de um prédio? Ainda assim seria da ordem de metros, não da ordem de milhares de quilômetros. Ainda assim não daria muita diferença, tá? Tá falando de milhares de quilômetros, é uma coisa muito grande. Pra vocês terem uma ideia, o Monte Everest, que é a maior montanha do planeta Terra, tem milhares de metros, não tem milhares de quilômetros, né? Então, cara, é muito pequeno quando comparado ao tamanho da Terra. Então, por isso a gente analisa justamente nessa ordem de grandeza aqui, trabalha mais ou menos com o tamanho do raio da Terra, tá? Então, essa distância aqui. E esse G é o que nós chamamos de constante gravitacional. Isso aqui é um valor tabelado, tá? E isso aqui foi determinado experimentalmente. Tem várias formas de determinar isso aqui, tá? E é o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. Então a única coisa que a gente vai ter que fazer aqui, basicamente, vai ser pegar... Opa, fiz besteira. Opa. Vai ser pegar todos esses dados e jogar na fórmula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu disse, o D vai ser essa distância aqui, né? Já que o tamanho do centro de massa do Enzo é muito pequeno. Aqui vai ser o nosso D. Aqui a gente tem a massa do Enzo. Aqui a gente tem a massa da Terra. E o G já é tabelado, a gente joga isso na fórmula. Jogando na fórmula, a gente vai ter aqui justamente a nossa operação. Temos aí 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 5,97 vezes 10 a 24 vezes 6 vezes 10. Onde que saiu esse 6 vezes 10, sensei? Então, a massa do Enzo não é 60 quilos? A gente pode substituir isso, transformar isso em notação científica também. 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10. Simples essa de ver, né? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi isso, transformar esse 60 em 6 vezes 10. Dividido por 6,38 vezes 10 elevado a sexta elevado ao quadrado, que é justamente o raio da Terra elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? É só pegar, agora é matemática, né? É só pegar esses números aqui, esquece os 10, tá? Todos esses 10 elevado a coisas aqui, você esquece.
Primeiro faz as contas com os números. 6,67 vezes 5,97 vezes 6 vai dar um número, vai dar um resultado. E 6,38 eleva ao quadrado vai dar outro número. E aí você divide esse resultado daqui de cima pelo resultado daqui de baixo, né? Dessa potência ao quadrado, né? Você vai encontrar 5,87. Você pode fazer essa conta aí na sua calculadora tranquilamente, você vai encontrar esse valor, tá? Pode fazer, sem medo. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar agora os valores aqui, né? As bases 10. 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 24 vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base. Existe uma regra que diz que quando você multiplica a potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então você vai repetir o 10 e somar os expoentes. Aqui é menos 11 mais 24 mais 1. Quando não aparece nada aqui, é 1. Tá? Então você vai ter aqui, ó, 24 mais 1, 25, menos 11, 14. Né? E aí, aqui embaixo, você vai ter 10 elevado a sexta elevado ao quadrado. Isso aqui é uma potência de potência. E segunda regra é, potência de potência, você pega, repete a base e multiplica os expoentes. 6 vezes 2, que dá 12. Então você vai ter aqui em cima 10 elevado a 14. E aqui você vai ter 10 elevado a 12. Né? E aí você vai ter uma divisão de potência de mesma base, repito a base, subtrai os expoentes. 10 elevado a 14 menos 12, que dá 10 elevado ao quadrado. Então você tem aqui que a força gravitacional entre o Enzo e o planeta Terra é de 5,87 vezes 10 elevado ao quadrado newtons. Ok, sensei, e aí? Onde é que entra aí a gravidade? Bom, aí a gente vai ter que fazer uso justamente de uma velha conhecida dos estudantes, que é a famosa segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton nos diz? Que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tem essa regrinha aqui, né? Só que aí, se a gente parar para pensar, se a gente pensasse assim, vamos supor que a gente faça um buraco que vai até o centro da Terra. E o Enzo está exatamente em cima desse buraco. O que vai acontecer com o Enzo? Ele vai cair. Se ele vai cair, e se a gente desconsiderar a resistência do ar, a única força que vai estar atuando sobre o Enzo vai ser justamente a força da gravidade. Olha só, a força gravitacional. Então, essa força gravitacional seria justamente o que nós chamamos de força-peso. Então, a força-peso seria dada por 5,87 vezes 10 elevado ao quadrado, neste caso, né? Isso tem que ser igual à massa do Enzo vezes a aceleração, que a gente vai chamar de A. E depois a gente acaba descobrindo que isso é o G, né? A nossa aceleração da gravidade. E agora é uma matemática básica. 5,87 vezes 10 elevado ao quadrado igual a massa vezes a aceleração. A massa do Enzo é 6 vezes 10. Então você passa para o outro lado, ele passa dividindo. Todo esse valor passa dividindo. 5,87 dividido por 6 vai dar 0,98. E 10 ao quadrado dividido por 10 é 100 dividido por 10, basicamente, vai dar 10. Então é 0,98 vezes 10, que vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha só que curioso, que é justamente a aceleração da gravidade que nós conhecemos. 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Que o pessoal adora arredondar para 10. Mas essa é a aceleração da gravidade que nós temos. Pode fazer a conta aí, vai dar aproximadamente 9, na verdade é 9,70 e alguma coisa, tá? Mas a gente arredonda para 9,8. Então, olha só que curioso, a aceleração da gravidade na superfície do planeta é de 9,8. Então, é assim que a gente calcula, né? Só que o que acontece quando você aumenta essa distância aqui, né? Ou seja, aumenta a distância entre os centros de massa do objeto que você está analisando e o centro de massa do planeta Terra, né? Essa aceleração vai tender ao quê? A diminuir, né? Por quê? Porque basicamente essa força vai tender ao quê? A diminuir também, né? Se a gente considerar sempre esse mesmo valor. E aí eu peguei aqui um exemplo bem interessante que inclusive eu falo lá no vídeo da antigravidade, que é a questão da ISS. Qual é a gravidade da ISS? Gravidade lá na ISS.
Porque muita gente acredita que a ISS tem gravidade zero, mas não tem gravidade zero. A gente tem, na verdade, uma situação de microgravidade. E por que que lá não tem gravidade zero? Vamos tentar entender isso aqui, né? Se a gente pegar o centro de massa da ISS, estaria aqui. E o centro de massa do planeta Terra estaria no centro do planeta Terra. A distância agora, perceba que a distância entre o centro de massa do planeta Terra e o centro de massa da ISS já não é mais só o raio da Terra. Por quê? Porque a ISS está muito, muito alto, tá? E aí, olha só que curioso. Se a gente pegar aqui e analisar, a distância entre a ISS, a Estação Internacional Espacial, e a superfície do planeta é dado por essa distância d aqui. Ou seja, 4,08 vezes 10 elevado à quinta metros. Ou seja, centenas de quilômetros. Aqui já faz um pouco de diferença com relação à aceleração da gravidade. O Monte Everest ele faz uma pequena diferença se você estiver no topo dele, mas é muito pequena, é muito pequenininha, é muito piquitucha, tá? Enquanto a ISS e os satélites estão muito alto, centenas de quilômetros de distância da Terra. Então, isso aqui é uma diferença muito grande, tá? Enquanto o raio da Terra é de milhares de quilômetros, né? Então, você tem essa distância aqui. E aí, olha só que curioso, isso aqui é o que vai ser a distância que vai aparecer lá na fórmula da lei da gravitação universal de Newton. Então você vai ter exatamente essa distância aqui. Vai ser a distância da ISS à superfície do planeta mais o raio do planeta. E aí você tem todos os dados aqui, ó. Você tem a massa da ISS, você tem a massa do planeta, tem a constante gravitacional, tem a distância, tem o raio do planeta e tem a distância da ISS para a superfície. Então você faz essa conta aqui da mesma forma que anteriormente você tinha feito, né? A gente tinha feito 3,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 5,97 vezes 10 a 24 vezes 4,20 vezes 10 elevado a quinta. Que agora essa aqui é a massa, não é mais o Enzo que está ali, né? Agora é a ISS. Dividido pela distância entre os centros de massa. Que vai ser justamente o raio do planeta e a distância da ISS à superfície. Só que perceba que aqui as ordens de grandeza estão diferentes, né? Aqui está 10 a sexta, aqui está 10 a quinta. Como é que a gente resolve isso? Porque aqui a gente está somando, a gente não está multiplicando os dois. Quando você soma potências, se elas tiverem expoentes diferentes, você vai ter que trabalhar isso de uma forma diferente do que você trabalha normalmente. Como é que eu faço isso, na verdade? É simples. Basta eu transformar elas em potências de mesma base, né? Quer dizer, potências de mesmo expoente. Como? Esse 10 a sexta, basta a gente transformar em 10 a quinta. Isso é fácil. É só andar uma casa decimal para a minha direita. Então isso aqui vira 63,8 vezes 10 elevado à quinta, né? Aí agora você soma 2 de 10 elevado à quinta, né? Mesma potência ali. Então vai ficar 63,8 mais 4,08, né? Isso dá 67,88 vezes 10 elevado à quinta. E aí você resolve normalmente como você faria anteriormente, tá? Vou até botar aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Aqui elevado ao quadrado. E aí você resolve isso normalmente como você tinha feito anteriormente. Isso vai dar 0,036 vezes 10 elevado a 8 newtons. Então perceba que aqui o valor é bem maior do que antes, né? Porque aqui são 8 casas, né, decimais. E aí, olha só que curioso, mas isso aqui acontece por quê? Porque a massa da ISS é maior do que a massa do Enzo, né? O Enzo só tinha 60 quilos. Então você joga isso de novo na segunda lei de Newton, né? Então você vai ter aqui 0,036 vezes 10 oitava igual a massa vezes a aceleração. A massa da ISS é 4,20 vezes 10 elevado à quinta. Você vai passar esse valor aqui para o outro lado dividindo. Você vai ter 0,036 vezes 10 oitava dividido por 4,20 vezes 10 à quinta. Divide 0,036 por 4,20 vai dar 0,0086.
E 10 à oitava dividido por 10 à quinta é 10 ao cubo, né? Então, esse 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000, então é como se você estivesse multiplicando esse 0,0086 vezes 1000, né? Isso vai dar 8,6 metros por segundo ao quadrado. Perceba que essa aceleração ela é menor do que a aceleração da gravidade na superfície, né? Aqui a gente tem 9,8, aqui a gente tem 8,6. É quase, mais ou menos ali uns 10% menor, né? 10, 11% menor do que a aceleração da gravidade na superfície. Ou seja, quanto maior é essa altitude, quanto maior é essa distância do nosso planeta, do centro do nosso planeta, menor é essa aceleração da gravidade. Mas perceba que ela não é zero. A aceleração da gravidade lá na ISS não é zero. Os astronautas eles ficam flutuando, mas a gravidade lá não é zero, né? Então, perceba que mesmo lá você não vai encontrar esse sistema. Tá, Sensei, então como que a gente poderia encontrar uma gravidade zero? Bom, se a gente voltar lá na fórmula, aqui ó, nessa fórmula aqui, tem duas condições, né? Por quê? Para que a aceleração da gravidade seja zero, essa força tem que ser zero. Para que essa força seja zero, só tem duas opções. Ou o corpo tem que ter massa zero, ou seja, não tem que ter nenhum corpo interagindo com ele, né? Então é como se você tivesse ali a massa aqui zero, né? Então você tem um objeto de massa zero interagindo com o planeta Terra, né? Aí você teria ali basicamente uma situação em que a força gravitacional seria nula. Aí nesse caso a aceleração da gravidade para este objeto seria nulo também, tá? Mas isso é uma abstração muito impossível, entendeu? Porque aí a gente já começa a entrar na parte de relatividade e tudo mais. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a relatividade acaba se dando bem com relação à gravitação universal, tá? Porque a gente acaba trabalhando com corpos de massa zero, como o fóton, tá? Ou então, uma situação em que essa distância aqui seja muito grande. Se essa distância aqui for muito grande, ou seja, tender ao infinito, essa relação aqui vai a zero. Se esse d tende a infinito, isso aqui vai a zero. É o que a gente chama de limite, tá? Então, quando esse d tende a infinito, esse f tende a zero. Se esse f tende a zero, a aceleração da gravidade vai tender a zero. Então a única possibilidade nesse caso é se os corpos estiverem muito distantes entre si. Aí a aceleração da gravidade seria nula. Só que aí vem aquela questão. Distância infinita não existe. Não tem como, né? Você ter uma distância infinita. Então, na prática, encontrar um local no universo que tenha gravidade zero é basicamente impossível, porque você teria que ter um ponto no espaço em que ele estaria infinitamente distante de qualquer massa em qualquer local do universo. E se você for tentar analisar este ponto, você tem que se aproximar desse ponto. Então, a partir do momento que você se aproxima desse ponto, você gera gravidade nesse local. Então, basicamente, não tem como você encontrar ali um local em que você vai ter ali a gravidade zero, tá? Por isso que a antigravidade não existe, tá bom? E por isso que eu disse que não existe gravidade na ISS, tá? Eu disse, ela existe. Ela só é menor do que o do planeta Terra, mas não muito. Ela é menor, só que não muito. Ok? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, eu tô testando um formato diferente, espero que você tenha gostado, né? Ele foi um vídeo realmente que eu tentei explicar assim de uma forma mais simples possível sobre essa questão da gravidade zero, né? E por que ela não existe, né? Da forma matemática desse caso, né? É isso, pessoal.
Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante. Tá? Um valeu demais também ajuda. E se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários. Tá? Eu vou tentar responder na medida do possível. Beleza? Muito obrigado a todos. Tamo junto. E até!